O capitalismo tirou mais pessoas da pobreza do que qualquer outro sistema. Ele aumentou o nosso suprimento de alimentos, fez da inovação uma rotina e criou um mundo onde água potável, eletricidade e conectividade global são tão comuns que esquecemos que já foram milagres. Se o capitalismo é tão eficaz, por que a saúde virou armadilha financeira? Por que o sonho de ter casa própria se tornou inalcançável para uma geração? Por que tantos jovens adultos iniciam a vida já sobrecarregados por dívidas estudantis? Se o capitalismo é tão bom, por que tudo é tão caro? Para entender, vamos ao básico. O que é capitalismo? Basicamente, pessoas têm liberdade para produzir, comprar e vender em mercados competitivos. O capitalismo se baseia em 3 princípios, começando pela propriedade privada. Você pode ter terras, empresas, invenções e decidir o que fazer. Em seguida, mercados livres. Preços, salários e produção seguem oferta e demanda, não planejamento central, como expliquei sobre o comunismo em meu vídeo anterior. Quando a demanda aumenta, o preço sobe. Quando cai, o preço diminui. Número 3. Lucro. O objetivo das empresas é ganhar dinheiro. Essa motivação impulsiona a inovação, a eficiência e produtos melhores. Se você não oferece o que as pessoas querem, alguém oferecerá. O capitalismo recompensa quem arrisca. Ao abrir uma empresa, inovar e se dedicar, você pode enriquecer. Não há limite para sua riqueza, pois também não há para o valor que você pode oferecer aos outros. Jeff Bezos é um bom exemplo, pois iniciou a Amazon em uma garagem, apostando tudo na ideia de que as pessoas comprariam livros online. 30 anos depois, a Amazon vai além dos livros, entrega compras em horas, transmite filmes, fornece metade da internet com nuvem e envia pacotes globalmente usando drones e inteligência artificial. Jeff Bezos se tornou o homem mais rico do mundo ao criar um sistema que economiza bilhões de horas e dólares aos clientes anualmente e não apenas acumulando riqueza. Quanto maior o problema que você resolve para mais pessoas, maior a recompensa. Mas se você falhar, pode perder tudo. Essa é a troca no capitalismo, onde tudo depende das suas escolhas e da sua execução. Por isso, resgatar grandes empresas trai o sistema ao recompensar o fracasso dos líderes. Durante a crise financeira de 2008, bancos como Goldman Sachs e Citigroup assumiram riscos insanos, quase colapsaram a economia global, mas foram recompensados com um resgate de 700 bilhões de dólares em dinheiro dos contribuintes. Com o programa de alívio de ativos problemáticos, executivos mantiveram bônus, ninguém foi preso e algumas empresas tiveram lucros recordes no ano seguinte. Só para esclarecer, aquilo não foi capitalismo, mas capitalismo de compádrio. Poderosos têm socialismo nas perdas e capitalismo nos ganhos. Em um mercado livre, esses bancos teriam falido, como o Lehman Brothers. Seus ativos teriam sido vendidos na falência para concorrentes mais saudáveis, abrindo espaço para uma nova administração e operações mais enxutas. Sim, teria havido dor, mas o sistema eliminaria o que estava podre e seria uma grande lição para quem pensasse em correr esses riscos. E os clientes não teriam sido prejudicados porque seus depósitos de até $250 mil já eram garantidos pelo Federal Deposit Insurance Corporation. Hipotecas, linhas de crédito e pagamentos foram transferidos para outros bancos rapidamente. Embora tenha sido um pouco perturbador, não seria o fim do mundo. As verdadeiras vítimas teriam sido os acionistas e detentores de títulos que assumiram o risco, não os contribuintes e nem os correntistas comuns. Ao resgatá-los, o governo incentivou empresas a fazer apostas ainda maiores e mais arriscadas com o dinheiro alheio, sabendo que os prejuízos seriam pagos pelos contribuintes e os lucros ficariam com eles. Após ver Wall Street ser salva várias vezes, muitos americanos passaram a questionar se eles podem ser resgatados, por que nós não? E para muita gente, essa pergunta está ligada a um dos maiores encargos financeiros do país, a dívida estudantil. Quantas vezes vocês já ouviram falar de pessoas com centenas de milhares em dívidas estudantis? Algumas pessoas têm mais de $1 milhão em dívidas estudantis, o que é insano. Os americanos hoje devem Estados Unidos $17 trilhões em dívidas estudantis. 44 milhões têm dívidas estudantis e o valor médio devido é de $37 mil. Esses pagamentos consomem de 10 a 20% do salário líquido por décadas, e as taxas de inadimplência disparam. As pessoas adiam casamentos, filhos, imóveis, aposentadoria e outros marcos por causa desse peso financeiro. Então, como chegamos até aqui? Antes dos anos 1960, bancos eram muito cautelosos ao conceder empréstimos para cursos universitários, especialmente com retornos incertos, por isso havia pouco dinheiro disponível.
A maioria dos estudantes não podia pagar as altas taxas da faculdade. Nos anos 1960, o governo federal passou a garantir empréstimos estudantis pela Lei do Ensino Superior de 1965. Ao assumir o risco de inadimplência, o governo removeu o principal incentivo para que os credores privados concedessem empréstimos com base na capacidade de pagamento. Qual o principal risco? A pessoa pode pagar o empréstimo, por isso, os credores ficaram mais liberais na concessão. Diferente de financiamentos ou empréstimos, não há verificação de crédito, exigência de renda ou garantia. Isso significa que uma jovem de 18 anos pode tomar empréstimo de $10.000 ou mais para um curso de baixa demanda sem fiador. Então, o sistema estava basicamente incentivando o endividamento excessivo. Agora, ao garantir esses empréstimos, a intenção do governo não era criar esse problema. A intenção deles era incentivar a frequência à faculdade. Então, esse é um bom momento para falar sobre tolerância a preços. Em mercados normais, os preços se limitam ao que os compradores podem pagar. Isso é tolerância a preços, o máximo que se pode pagar de forma sustentável. As faculdades antes eram limitadas por isso. Se os estudantes não pudessem pagar, a mensalidade não aumentaria. Após o governo garantir os empréstimos, os estudantes passaram a pagar com dívida, não mais com sua renda. A dívida é muito maior que o dinheiro disponível. Uma família que só podia pagar $3.000 por ano do próprio bolso, agora podia pagar $30.000. Porque o dinheiro não vinha deles, vinha de dívidas futuras, garantidas pelo Tesouro dos Estados Unidos da América. Quando você substitui a carteira do consumidor por uma linha de crédito garantida pelo governo, o limite natural dos preços desaparece. Se estudantes pegam mais empréstimos, faculdades cobram mais. Com dinheiro garantido, escolas não tinham incentivo para controlar custos. O número de funcionários administrativos explodiu. Os campi adicionaram dormitórios de luxo, paredes de escalada, rios artificiais. Entre 1980 e 2020, as mensalidades das faculdades subiram 1.200%. Isso é 4x mais rápido que a inflação e 3x que os custos de saúde. E a oferta de dólares disputava um número fixo de vagas, então os preços explodiram ainda mais. A ideia de que todos devem ir para a faculdade criou o mito de que diploma garante sucesso, ignorando cursos técnicos, aprendizados e empreendedorismo. Em 2005, o Congresso decidiu que empréstimos estudantis privados não poderiam mais ser quitados em caso de falência, agravando a situação, pois a dívida não poderia ser eliminada. Os credores passaram a não ter riscos e nunca perderiam em empréstimos aprovados. Então, o efeito líquido de tudo isso é uma bolha de $1 trilhão. Onde as faculdades agem como marcas de luxo, os credores agem como cassinos. E os estudantes assinam seu futuro antes mesmo de terem um emprego em tempo integral. Isso não é livre mercado, mas um cartel apoiado pelo governo. Como resolver esse problema? O ensino superior deveria ser acessível a todos os americanos. Para isso, o governo deve adotar medidas importantes. A solução é restaurar o risco. Primeiro, eliminar garantias federais em empréstimos. Bancos devem emprestar seu dinheiro e assumir riscos. Eles vão, de repente, se importar com os cursos, taxas de graduação e salários iniciais, e vão forçar muito mais prudência de ambos os lados da transação. Permitir quitar a dívida por falência após 7 anos, como já ocorre com cartões de crédito, contas médicas e outras dívidas não garantidas. Atualmente, os empréstimos estudantis são a única dívida importante da qual você não pode escapar, nem mesmo em caso de falência. Se permitirmos que devedores limpem o nome após 7 anos, os credores passam a ter responsabilidade. Eles poderiam perder muito dinheiro. Então, vão parar de emprestar $120.000 para quem faz faculdade de poesia sem perspectiva de emprego. As faculdades sentirão pressão. Sem financiamento dos credores, alunos não conseguem empréstimo e as escolas não podem cobrar $70.000. Assim como financiamentos de carros não cobrem veículos antigos de $80.000, empréstimos estudantis não pagam diplomas sem valor. Terceiro, limite o financiamento federal a $10.000 anuais por aluno. Isso faria as escolas competirem pelo preço, não pelas comodidades. 4. Divulgue o retorno sobre investimento mostrando a renda média 5 anos após a graduação por curso e instituição. Transparência assim ajuda estudantes a tomar decisões informadas sobre sua educação. O impacto será transformador. Mensalidades ficarão acessíveis para famílias trabalhadoras e a concorrência entre escolas técnicas e cursos online aumentará muito. E a próxima geração finalmente vai poder respirar aliviada. Aliás, esse é o papel correto do governo nessas transações. Não para ser fiador eterno de dívidas ruins, mas sim um árbitro que imponha risco, responsabilidade e transparência reais.
Com essas mudanças, um estudante se formaria devendo menos de US$ 40.000, quitar essa dívida em poucos anos e começar a vida cheia de possibilidades, em vez de ficar presa em uma prisão financeira. Isso é só parte da acessibilidade. Se acha que a faculdade ficou cara por incentivos distorcidos, espere! Vamos falar sobre moradia, onde leis de zoneamento, políticas not in my backyard e garantias federais fizeram os preços dispararem. A parte 2 sai na próxima semana. Obrigada por assistir. Se você não viu meu último vídeo sobre por que o comunismo é atraente, assista clicando aqui. Ou, se você tem mais interesse em um mergulho profundo na crise de ausência paterna que estamos enfrentando nos Estados Unidos e seu impacto na sociedade, pode assistir a isso bem aqui. Obrigada e até a próxima.